Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Boa noite você que está em casa, nos assistindo aí, nos acompanhando. Muito obrigada pela presença. Eu gostaria que vocês fechassem seus olhos agora neste momento, que vocês tivessem um TSD, um tempo com Deus agora neste momento, agradecendo a Ele tudo que Ele tem feito na sua vida, pela salvação que Jesus Cristo nos fornece, pois Ele deu sua vida para que nós pudéssemos ter uma vida eterna com Ele. Agradecer pela família, pela saúde, agradecer por tudo que Deus tem feito na sua vida, tudo que o Espírito Santo for ministrando agora aí no seu coração, que você possa estar agradecendo, que você também possa estar colocando tudo aquilo que você fez de errado, quer atos, palavras, ações, que você possa pedir perdão agora neste momento. Bem, Senhor, nós te louvamos e agradecemos o teu santo nome. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, podendo louvar e engrandecer o teu santo nome. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Papai, nós te louvamos, Senhor, pois nós somos merecedores, mas, Senhor Deus amado, as suas misericórdias se renovam a cada dia a nosso favor, Papai. Nos perdoa, Senhor Deus, nós reconhecemos que somos pecadores, que erramos, Senhor, por atos, palavras, ações, Senhor Deus. Pai, mas que nós possamos, Senhor Deus, cada dia ser transformados, Papai, cada vez mais parecido com o Senhor. Nos ajude, Senhor Deus. Fala conosco agora neste momento. Nós estamos aqui, nós queremos prestar o melhor culto a Ti. Espírito Santo, tu és bem-vindo a ministrar aos nossos corações. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Eu queria compartilhar com vocês um versículo, Mateus 11, 28 ao 30, tá? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então que você possa vir, que você possa abrir seu coração, que você possa aprender cada vez mais e mais do nosso Deus, amém? Graça, paz, igreja. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Nosso domingo de adoração, né? Vamos colocar o nosso coração na presença do Senhor, pedindo para que Ele possa estar fazendo maravilhas essa noite, né? Vamos deixar a nossa mente, né, para que o Espírito Santo possa falar, para que a gente possa ser ministrado. O Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida essa noite, né, como tem feito toda semana, né? Nós temos alguns milagres para contar para os irmãos. Então é motivo de alegria de estarmos aqui hoje. Em meio a toda essa turbulência que nós estamos vivendo, Deus, Ele tem cuidado de nós. Ele não tem deixado faltar o pão, Ele tem dado graça, tem dado sabedoria, né? E por isso estamos felizes, né? Por isso vamos louvar a Ele, porque Ele tem cuidado da nossa igreja, tem cuidado dos nossos parentes, tem cuidado dos nossos amigos. A gente tem tido bastante relatos, né, da fidelidade de Deus nesses momentos de tribulação que estamos passando. E é bíblico, né? A palavra do Senhor fala que quando o Senhor Jesus estiver voltando, coisas extraordinárias e coisas que nós nunca vimos irão acontecer. Essa pandemia é um sinal de que Jesus está voltando, né? Que Ele é a nossa rocha, e por isso nós vamos louvá-lo. Amém? Vamos louvar com palmas.
ressuscitou e Ele vive está. E nós temos que nos render aos pés do Senhor, pedir para que Ele tome conta dos nossos desejos, tome conta das nossas angústias,
Ele, não estamos deixando Ele atuar em nossa vida, para que a gente possa experimentar a vontade dele se cumprir em nossa vida. E é muito bom quando a gente consegue descansar no Senhor. É fácil? Não é fácil. Mas quando a gente se rende de verdade aos pés do Senhor e descansa nele, a vitória vem com um sabor muito mais gostoso. Porque quando Ele dá as coisas para nós, as coisas não saem como água, elas permanecem. Amém? Vamos pedir para o Senhor para dar esse coração para nós, para que a gente possa sempre estar colocando tudo nas mãos dele.
engrandecer o Teu santo nome. Eis-nos aqui, Senhor, nós nos rendemos, Senhor amado, aos Teus pés, porque o Senhor é o único caminho, o Senhor é o único que pode nos dar a direção, Senhor. O Senhor é o caminho, Senhor amado, dentro do nosso deserto, Senhor amado. Nos fala esta noite, Senhor. Ele é o único que pode te mostrar a direção. Peça a Ele nessa noite. Tu és a
Graça e a paz, podem sentar, irmãos queridos. É uma alegria muito grande estarmos aqui na presença santa do Senhor, para juntos adorarmos mais uma vez por sua misericórdia e graça. Queridos, hoje eu tenho uma palavra da parte do Senhor lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes, capítulo 2. Você consegue pouco, Marcelo? É uma palavra que tem uma aplicação assim muito boa para os nossos dias e podemos realmente colocá-la em prática. Queridos, tudo que antes foi escrito, diz a palavra de Deus, para o nosso ensino foi escrito. Então, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Então, diz o texto da palavra de Deus assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias. Eu quero que vocês observem isso. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte de Gás. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Então morreram toda aquela geração, e outra geração após se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram a Balaíns. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saiu, a mão do Senhor era contra eles, que terrível, como o Senhor tinha falado, e como o Senhor lhes tinha jurado, estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juízes, que os livraram das mãos dos que despojaram, porém tampouco ouviram aos juízes. Antes prostituíram-se uns após outros deuses e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram por seus pais, obedecendo os mandamentos que o Senhor eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que o oprimiam e o afligiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, rescindiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo e adorando-os, nada deixava das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto esse povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvido à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu.
para por elas provar Israel se há de aguardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou, logo nem as entregou na mão de Josué. Queridos, esse tema aqui, a geração, como diz o próprio texto, que não conheceu o Senhor. Deus, ele libertou o seu povo após 430 anos de cativeiro no Egito. Por mão poderosa, levantou Moisés, capacitou Moisés, operou milagres e maravilhas e libertou aquele povo. Após a sua morte, fica o seu sucessor, um general chamado Josué, homem de confiança de Moisés, que temia a Deus. Deus o capacitou. Esse homem vive 110 anos, guiando o povo, dando vitória ao povo. Diz no texto, no livro de Josué, que toda a palavra que Deus havia dado a Josué, nenhuma delas tinha caído por terra, porque Deus é quem tomava a frente das batalhas de Josué, e Josué sempre foi um vencedor. E o povo era abençoado. E quando esses homens, quando Josué e Moisés viveram, o povo, como diz o texto, eles serviam a Deus, eles buscavam as coisas de Deus, e os milagres aconteciam, os inimigos eram postos à distância, quando não vencidos. E a vitória sempre acontecia no meio do povo de Israel, porque Deus era com esses homens. E o que aconteceu? Logo após, como nós lemos no texto, logo após a morte de Josué, ficaram aqueles mais velhos, aqueles homens que tiveram a incumbência de levar conhecimento das obras do Senhor ao povo. E diz que o povo também obedeciam e eram abençoados. Só que após a morte desses anciões, o que aconteceu? O povo esqueceu. O povo não tinha mais lembrança nenhuma daquilo que Deus tinha feito. E aí a derrota veio sobre o povo constantemente. Então essa geração que não conheceu a Deus foi uma geração que padeceu. Ela é marcada por aflições. No versículo 15 desse mesmo capítulo, diz que eles viviam e estavam em grande aperto e aflição. Então eles viviam aflitos. Então mostra que, por exemplo, uma pessoa nos nossos dias, ele pode até vir à igreja, conhecer a liderança da igreja, gostar da comunhão dos irmãos, gostar dos louvores, receber as orações, mas isso não quer dizer que essa pessoa, ele de fato, de verdade, conheça a Deus. Ele pode estar, como eu disse, em sintonia com as coisas de Deus, mas o conhecer a Deus é diferenciado. Jesus disse que as minhas ovelhas, em João 10, 27, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então uma pessoa realmente que conhece a Deus, primeiro ele dá ouvido às coisas de Deus, ele procura realmente praticar a palavra de Deus, e fazendo isso, ele está realmente em sintonia com a vontade de Deus. Hoje é triste o quadro, por exemplo, hoje nós temos, por exemplo, a mesma quantidade, se não maior, de pessoas que estão na igreja, a quantidade dos que estão fora da igreja é muito superior, de pessoas que, de alguma maneira, acabaram se esquecendo, acabaram se desviando realmente da direção de Deus para as suas vidas. E a gente vê realmente que nós só temos dois caminhos, um largo e um estreito. Nós só temos Deus que faz parte, que nós fazemos parte, né, como seus filhos, como os filhos da luz, e nós temos realmente o inimigo, que é o filho das trevas, e a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Então, quando alguém, por exemplo, eles fazem como essa geração, não dão mais crédito, põem em esquecimento, sabe, aquilo que Deus havia feito, não comenta-se mais, corre um sério risco de se desviar realmente da presença de Deus. E em 2 Pedro, no capítulo 2, Pedro diz que naquela época havia irmãos que já haviam esquecido, inclusive, da purificação dos seus pecados. Olha que triste. Uma pessoa que um dia aceitou Jesus, uma pessoa que veio um dia para a igreja, que entendeu que estava sendo chamado pelo Evangelho, no decorrer do tempo, não vigiou, e o que aconteceu? Acabou se desviando. E aí essa pessoa realmente esqueceu de um dia daquilo que Jesus fez na vida dela, e o inimigo vem pondo coisas, né? Vem cercando, vem realmente cercando essa vida, porque a finalidade dele nunca mudou: matar, roubar e destruir. Queridos, para não incorrer nesse erro, a palavra de Deus tem inclusive um salmo inteiro, que é o Salmo 103, aonde o autor desse salmo é o rei Davi. E Davi, para não incorrer e esquecer de Deus, e nem tampouco daquilo que Deus fez na vida dele, e continuava fazendo, ele faz uma pregação para si mesmo. Você já ouviu
alguém conversando consigo mesmo? Falando para si mesmo: ó minha alma, bendiz ao Senhor. Ó minha alma, você precisa lembrar de todos os feitos que Deus fez na cruz. É Ele que te perdoa, é Ele que te cura, é Ele falando para si mesmo. Então, eu quero que você leia comigo, ou você ouça, aí onde você está, esse salmo aqui, onde Davi fala isso. Ele diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças nenhum só dos seus benefícios. Versículo 3: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. E ele continua dizendo, sabe, dos feitos de Deus. Então, sabe, para que a gente não ocorra, sabe, em desviar esse pensamento, você vê realmente que ele fala consigo mesmo. Essa aqui é uma pregação, você olha esse salmo, ele está falando com ele mesmo, ele está dizendo para ele mesmo: minha alma, não te esqueça, nunca esqueça aquilo que Jesus fez. Hoje nós podemos dizer assim: aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele pagou o meu e o teu preço, ele morreu por mim e por você. Ali na cruz do Calvário ele trouxe as bênçãos sobre a nossa vida. Ali no Calvário Jesus, ele tomou do nosso lugar, ele nos tornou justo. Nós não devemos mais nada, fomos salvos ali naquele momento. Então o que ele faz é justamente isso, sabe, fazer uma pregação para si mesmo, sabe, é não se esquecer nenhum dia, sabe, não tem como realmente se esquecer. Então ele continua falando, não é que Davi fosse uma pessoa que simplesmente fosse a melhor referência de santidade do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Se você for olhar, você vai realmente ficar surpreso com como era Davi. O rei Davi era um homem como eu e você. Ele foi capaz de ir até um pouco mais além, porque ele cometeu atos que hoje muitos de nós não teriam coragem de cometer. Ele é responsável direto por cometer homicídio, de arquitetar um plano contra Urias, alguém que o servia, e depois fica com essa mulher dele. Esse é essa pessoa, mas esse homem, ele tem esse pensamento de que ele era coroado de graça. Ele falava para si mesmo: eu vivo debaixo da graça, eu não vivo debaixo de acusação nenhuma. É interessante em João 16, quando Jesus diz que a função do Espírito Santo é nos convencer, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós vemos o seguinte: qual é a função do diabo? É dizer, você não está salvo, você continua perdido, você continua sendo aquele ou aquela vacilona, você erra em muitos pontos, você não é digno de ser aceito por Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele simplesmente nos convence por onde? Pela palavra. Ele não nos acusa. E é isso que Davi realmente pregava para ele: eu sou uma pessoa coroada de graça. Você se sente assim? Você se sente realmente debaixo dessa graça? Você tem todos os dias essa lembrança que a Bíblia diz que as misericórdias de Deus, elas se renovam todos os dias? Por que elas se renovam todos os dias? Porque todos os dias nós cometemos atos pecaminosos, por pensamentos e palavras, muitas vezes ações. Então nós temos essa consciência. Queridos, esse esclarecimento de não esquecer aquilo que Deus fez na nossa vida, aquilo que Deus continua, na verdade, fazendo, né? Porque se Ele continua nos perdoando, se Ele continua nos curando quando adoecemos, se Deus continua nos dando trabalho, abrindo portas, porque tem um inimigo aí fora que quer fechar portas de emprego, que quer produzir na vida das pessoas doenças, promover realmente separações, fazer um monte de coisa para perturbar a vida da família. E nós sabemos realmente que só Deus realmente pode frear esse inimigo quando eu e você confessamos os nossos pecados. E na primeira carta de João, no versículo 7, há um lembrete muito importante, onde ele diz que se nós andamos na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, se nós somos purificados, é porque nós temos essa comunhão, sabe? Nós precisamos estar juntos como igreja, porque juntos como igreja nós vamos ter sempre uma lembrança de como nós fomos, como você era no passado, como eu era no passado. Se eu fosse colocar, por exemplo, aqui algumas ações minhas aqui nesse data show, certamente seriam cenas de horrores, assim, de coisas que a gente já cometeu, de palavras assim mal colocadas, de atos mal colocados, mas felizmente, sabe, nós temos um Deus que Ele é gracioso, um Deus realmente que nos purifica de todo o pecado. E essa geração
Essa geração que se esqueceu de Deus, essa geração sempre sofreu muito. Agora, é interessante como que Deus é. Deus, no passado, quando fez o homem, ele tinha um relacionamento diário. Ele aparecia ao cair da tarde, conversava com Adão e com Eva. Depois você vai vendo Deus falando com Noé, Deus falando de forma audível. Depois a gente vê Deus falando com Abraão, chamando ele de um dos caldeus. E depois você vê realmente como Deus ele quer se relacionar com o homem. Deus vem na pessoa de Jesus. Deus se torna carne, vem para falar com os homens, para viver a dores dos homens, para estar junto, sabe, com o homem. Então você vê realmente que o nosso Deus é um Deus que ele gosta de relacionamento. Alguém já disse que Deus é tri-relacional, porque o Espírito Santo se relaciona conosco, o Filho já se relacionou conosco quando esteve aqui, e Deus Pai continua se relacionando conosco por sua palavra, né, e pelo próprio Espírito, porque o nosso Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é isso? Então quer manter essa comunhão. Então você vê realmente que Deus ele tem esse interesse, sabe, constante, de como pessoa que Ele é, o Espírito Santo como pessoa que Ele quer, sabe, ter essa proximidade conosco. Queridos, não basta a gente vir só aos domingos e de alguma maneira ler um texto ou outro, ou ouvir uma palavra ou outra. Nós precisamos manter essa comunhão constante com Deus, sabe? Já que Ele é essa pessoa e o relacionamento dele é de pessoa para pessoa, isso precisa ser constante. Então a gente vê que, por exemplo, uma geração que está desviada do caminho do Senhor, ela não se envolve na obra missionária, não é verdade? Ela não se envolve com as coisas da igreja. Lá no capítulo 6 do Evangelho de João, no versículo 2, diz que numerosa multidão seguia Jesus, mas eles seguiam apenas para ver sinais que Jesus operava, as curas que Jesus operava, e simplesmente não tinha nenhum compromisso com a obra de Deus, sabe? Então, por exemplo, pessoas que não têm um relacionamento com Deus e que têm se esquecido de Deus constantemente, ele não se envolve nas coisas da igreja, não é verdade? É por isso que esse povo, ele se relacionava com Baal, como nós lemos, que era o Beuzebu, o príncipe das moscas, ou com Astarote, que era uma deusa que a adoração era recheada de prostituições e sacrifícios, e esse povo fazia isso porque não tinha esse relacionamento com Deus. Então, uma pessoa realmente que não está envolvida na obra, sabe, como nós aqui na igreja, nós procuramos, de alguma maneira, apesar das nossas limitações, de sermos um grupo ainda em crescimento, mas nós temos uma preocupação com a evangelização mundial, não é verdade? Por isso nós oramos pelos missionários e, assim, pela nossa possibilidade, nós temos um missionário. Então nós estamos envolvidos. Então todo o projeto dessa igreja é para glorificar o nome de Deus. Então, alguém realmente que não se esqueceu de Deus, alguém que tem realmente um relacionamento com Deus, ele procura se envolver, ele busca as coisas lá do alto, ele busca aquilo que é interessante, né? Então essa multidão do passado, que esqueceu de Deus, justamente porque não refletiu. Queridos, que tarefa dura e ardorosa pesa sobre nós hoje, por exemplo, quem é pai, de educar os seus filhos no caminho do Senhor. E com nessa pandemia, porque ainda não podemos estar trazendo as crianças, então os pais têm a incumbência dobrada, porque quando estão aqui na igreja, eles aprendem algumas coisas da parte de Deus, mas quando eles estão em casa, a incumbência dos pais é de estar orando por eles, é de estar realmente falando das coisas de Deus para eles. Então, essas pessoas realmente que não têm um envolvimento na obra, não oram pelos perdidos e vivem para si mesmo, é como naquelas 4 leis espirituais, vocês conhecem? Nas 4 leis espirituais nós temos lá 2 cadeirinhas, que é bem representado por 2 pessoas. Tem aí, Marcelo? Nessas 2 cadeirinhas, a gente vê, por exemplo, alguém que não está tendo um relacionamento como se deve com o Senhor, ele está justamente como essa aqui, ó, essa cadeirinha aqui. Essa cadeira representa uma pessoa, e essa pessoa é quem governa a vida dela. A vida dela fica toda bagunçada, né? Tudo dá errado na vida dela. É uma vida, por exemplo, como nós lemos lá no texto lá, uma vida marcada muitas vezes por gemidos, porque algumas situações causam e trazem esses gemidos. Então a vida da pessoa está toda desorganizada, né? O eu está dominando, eu faço aquilo que me interessa, o meu gosto, eu busco só os meus interesses. Então uma vida de uma pessoa assim fica realmente numa turbulência.
E a vida de uma pessoa que coloca Jesus na frente, sabe, que busca a presença de Deus, ele vai fazer qualquer tipo de coisa, ele fala assim, se Jesus estivesse aqui, ele ia fazer o que eu vou fazer agora? Se ele faz isso, é porque no centro da vida dele está quem? Está Jesus. Então a cruz do Calvário está na vida dele. Então essa vida ela é controlada por Cristo, no centro da vida. O eu, aquilo que ele pensa, fica fora. As emoções dele pouco interessa, porque a vida dele é baseada na palavra de Deus, né? Então, alguém realmente que tem essa visão, ele tem a direção de Deus na sua vida. Então, ele vive desse jeito, uma vida controlada. Dessas duas pessoas assim, com quem você mais se parece? A sua vida está assim mais controlada como essa daqui? Está tudo controlado, as emoções, as coisas estão dando certo, está tudo fluindo, o inimigo está fora porque você está dentro dessa proteção, né? Jesus está te protegendo, você está sendo abençoado, as coisas estão dando certo, ou você está vivendo essa vida aqui parecida uma vida bagunçada, onde as coisas se acertam de um lado, desacertam do outro, sabe, a pessoa ganha as coisas, mas não tem felicidade, compra as coisas, mas não sente alegria nenhuma, sabe, é uma vida que o inimigo perturba, o inimigo cerca, o inimigo leva vantagem, porque o povo do passado era assim que Deus realmente vivia, né? Procedia com as pessoas não buscavam a face de Deus e davam vazão para o inimigo. Queridos, em Hebreus 10:31 diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E esse povo, nós lemos também, que eles tinham Deus contra eles. Que tragédia, que derrota para a vida de uma pessoa, ter Deus que se opõe àquilo que ele faz. Porque o povo, por não conhecer a Deus, por ter se esquecido dos feitos deles, eles tinham Deus não como um amigo. Eles não tinham Deus como pai, porque aqui no Salmo 103, ele diz que Deus é como o pai, assim como o pai se compadece, não é um pai qualquer, mas um pai que se compadece do filho, assim é o Senhor. Então, imagina, sabe, a pessoa fazer as coisas e Deus é contra ele. A pessoa faz as coisas e Deus realmente não abençoa a vida dele. Sabe, ele está tendo como inimigo, sabe, Deus não tem vantagem nenhuma, por exemplo, de viver uma vida desviada, uma vida realmente afastada dos propósitos de Deus. Se todo mundo tivesse esse entendimento, serviriam a Deus, porque não há vantagem nenhuma em seguir o inimigo. Eu lembro de uma conversa uma vez que eu tive com um rapaz que se autoproclamava adorador de Satanás, e eu perguntei para ele, eu falei, olha, eu não vejo vantagem nenhuma em você seguir ao diabo, como você disse que segue ao diabo e tem prazer nisso, porque é só derrota. Você só tem derrota, você só acumula derrota, porque o propósito dele nunca mudou, é o mesmo, matar, roubar e destruir. E ele quis meio que querer ficar endemoniado até certo ponto, mas como ele tinha pacto com as trevas, eu deixei passar. Então muitas pessoas têm, sabe, de alguma maneira, Deus indo contra elas. E quando Deus é contra essas pessoas, quando essas pessoas não colocam Deus na frente, quando essas pessoas realmente não têm esse entendimento de que Deus realmente perdoou os nossos pecados. Esse Salmo 103, ele fala que a alma dele não deveria se esquecer de nenhum dos benefícios, mas o principal benefício que ele enumera no versículo 3, ele diz assim, é ele quem perdoa. Porque o problema do homem, como eu já disse várias vezes, o problema do homem é o pecado. Porque o pecado abre porta para outras coisas ruins, abre porta para o inimigo chegar, dar realmente essa procuração para o inimigo. E aí vem, juntamente com o pecado, muitos pecados, e fazem com que algumas pessoas tenham doenças. Então algumas doenças são espirituais, não estou dizendo que todas são, mas algumas doenças são de ordem maligna, porque o inimigo ele tem esse poder de também colocar. E aí quando a pessoa vem para Jesus, ele entende realmente a obra de Jesus, ele se entrega realmente aos pés da cruz, automaticamente o inimigo bate em retirada, porque agora vem, sabe, o Espírito Santo fazer morada na vida dessa pessoa, e aí aquele processo de doença vira cura. Então a pessoa assim é abençoada. Então não há nenhuma vantagem em seguir o inimigo. Não há nenhuma vantagem eu e você querer dirigir a nossa vida baseado nos nossos sentimentos, sabe? Nos nossos interesses, nos nossos valores. Sabe por quê? Porque isso vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel no passado. Prejuízo, o inimigo cercando, o inimigo atacando, e aí vem Deus e levanta uma pessoa para falar com o povo, né? E às vezes acontece, a gente está vivendo uma vida, e Deus ele faz com que as pessoas venham falar conosco, não é verdade? Porque Deus, ele pode falar para você quando você lê a Bíblia diretamente,
Deus ele pode falar para você através de um irmão, falando da palavra para você, falando, olha, dá uma olhada como é que você está conduzindo o processo da tua vida, está certo? Isso aqui pode não acabar bem para você. Se a pessoa é temente a Deus, ela dá crédito, ela se corrige, ela volta, sabe? Ela não quer realmente, sabe, um destruidor na vida dela, ela não quer realmente, sabe, uma situação de infelicidade, e aí ele volta. Então, muitas vezes, Deus levantou juízes. E os juízes hoje, na representação do passado, é eu e você. Nós temos essa incumbência, muitas vezes, de ver o andar de algumas pessoas, sabe, de poder orientar os nossos irmãos. Todos nós temos falhas, é por isso que a gente precisa estar realmente instruindo ao outro acerca disso daí. Então, viver realmente como o povo vivia, também quebrando a aliança. Uma das coisas que o povo de Israel fazia no passado, quando eles resolviam dirigir a sua própria vida, era quebrar a aliança. Alguém que realmente quebra uma aliança com Deus, e a aliança nada mais é do que uma aliança que você realmente tem. Do mesmo jeito que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós temos uma aliança, nós temos o Espírito Santo que está dentro da nossa vida, que dá essa característica de aliança no mundo espiritual e faz com que um dia eu e você seremos resgatados dentro dessa aliança que Deus realmente tem dentro de nós. Então, alguém realmente que se desvia, que se esquece realmente dos preceitos de Deus, acaba sempre quebrando a aliança realmente diante de Deus. E acumula, como eu disse, sempre derrotas. Então, se você quer ver realmente uma pessoa ter uma vida sempre derrotada, é alguém que sempre vive dirigindo a sua vida. E assim aconteceu com o povo de Israel. Querido, se você está cansado de conduzir a tua vida por você mesmo, e você realmente precisa, sabe, de um renovo, você realmente precisa viver debaixo da direção e da palavra de Deus, você precisa realmente, sabe, estar confessando os seus pecados para ter vitória, porque para termos vitória nós precisamos reconhecer quem nós somos. E nós só reconhecemos quem nós somos quando nós nos colocamos individualmente na presença de Deus e nos relacionamos com Deus e colocando as nossas dificuldades. Então, nesse momento eu convoco vocês a estarem fechando os seus olhos. Se você realmente tem esse exemplo do passado como referência, de pessoas que esqueceram de Deus e acumularam derrotas, e você entende que o pecado só traz prejuízo, só traz realmente destruição na vida de todos, traz doença, traz problemas financeiros, traz discórdia na família, traz toda espécie de coisas ruins, e você precisa realmente de uma vitória, se aproprie dessa palavra, coloque a tua vida diante de Deus, sabe? A Bíblia manda claramente você e eu olharmos para a nossa vida, julgarmos a nós mesmos e vermos realmente aquilo que nós temos falhado diante de Deus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, se você está tendo lembrança de algo que tem te afastado da presença de Deus, se você tem se afastado da presença de Deus, você que está me ouvindo aí pela internet, está vivendo essa situação da qual eu estou colocando, ou uma situação parecida, coloque-se diante de Deus, coloque a tua vida diante de Deus, e eu quero te fazer menção de algumas coisas que Deus já fez por nós. Deus já nos perdoou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, sabe, confesse a Deus aí onde você está, sabe, peça perdão, fale, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, eu estou falhando contigo nessa ou naquela área, eu peço a direção do teu Santo Espírito, derrama na tua misericórdia, derrama na tua graça sobre a minha vida, vá confessando diante de Deus, para que Deus realmente possa te dar a vitória em todas as áreas da tua vida. Deus, no nome santo de Jesus, obrigado por tua palavra, que se renova, Senhor Deus, no nosso entendimento, que produz no nosso coração fé, para crermos que aquilo que o Senhor fez no passado é aquilo que o Senhor faz no presente. Sempre que o teu povo, Deus querido, olhou para ti, buscou a tua face, o Senhor sempre atendeu as necessidades de cada um daqueles povos, Deus querido, e o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus querido, por isso nós colocamos a nossa vida na tua presença, colocamos, Deus querido, as nossas necessidades, as nossas falhas, pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja perdoando-nos todos os nossos pecados, Deus, que temos cometido na tua presença santa e bendita. Escreva, Deus querido, o nosso livro, o nosso nome, o livro da vida, Deus querido. Aqueles que estão se arrependendo, aqueles que estão te aceitando pela primeira vez, Deus querido, que eles possam ter essa convicção, essa certeza absoluta de salvação. Deus, no nome santo de Jesus, obrigado por esse tempo na tua presença santa e bendita. Deus, que estamos aqui te adorando ainda,
Deus, muito obrigado porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, porque um dia nós fizemos a opção de Te aceitar como Senhor, como Salvador das nossas vidas, Deus querido. Deus, muito obrigado por essa certeza, por essa convicção que Tua palavra nos dá. Por isso, Deus querido, queremos estar envolvidos na Tua obra, queremos realmente fazer parte, Deus querido, da evangelização mundial, queremos ganhar a cidade de Ribeirão Pires, as pessoas às nossas voltas, queremos realmente fazer coisas que glorifiquem e que exalte o Teu nome santo. É por isso, Deus querido, que nós damos graças ao Teu nome santo, no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor. Jesus ama vocês. Aleluia. Você que está nos assistindo também pela internet, pelo Facebook, sejam muito bem-vindos. Nós vamos orar pelos enfermos neste momento. Se você está enfermo na sua casa aí, gostaria que você se colocasse na presença do Senhor. Você que está também aqui na igreja também, se você tem alguma enfermidade, gostaria que você ficasse de pé também. Se você tem alguma enfermidade, nós orarmos, né? Tem alguns pedidos de algumas pessoas que, conforme nós estamos ao vivo, elas vão pedindo, né? E aí a Raquel está passando aqui, colocou no caderno. Tem algumas pessoas da empresa também que, infelizmente, meu chefe pegou Covid também, e a esposa dele também, e aí depois o filho, e a esposa, e a sogra. Você vê que coisa, né? Que cadeia assim que vai esse vírus, né? É Estevão o nome dele, a esposa é Thelma, o filho é o Alisson, a nora é Daiane e a sogra é Amélia. E tem o Vicente também, nosso irmão também, que é da Igreja Batista Missionária também, que está com Covid também. E a Rosa, que não está com Covid, é a esposa do Tico, ela passou mal, teve um mal-estar, né, hoje cedo, e até estava na igreja e teve que vir para casa o Tico ir pegar ela, né? Se você também tem alguma enfermidade também, se você quiser ficar de pé para nós estarmos orando, nós vamos orar. O Senhor ele pode curar, querido, né? Desde unha encravada a câncer, a tumor, Deus ele faz grandes coisas, Ele pode fazer. Se nós confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos curar de toda a iniquidade, de todo o mal, querido. Então, Deus ele faz isso daí. Mas ele também fala que, em Tiago, ele fala que se nós confessarmos os nossos pecados um para com os outros, a cura também. Então, nós temos que orar junto, nós temos que confessar, nós temos que falar o que nós estamos sentindo, né? E aí, através desse sentimento, a gente começa a orar, pedindo perdão para Deus, Deus vai perdoando e Ele vai nos curando. Eu sempre, quando alguém pede para orar, onde quer que eu esteja, querido, eu não perco tempo, eu oro naquele local. Uma vez eu e o Edilaudo conversando no centro de Ribeirão ali, eu até estava lembrando com o Márcio isso daí, e conversando com o Edilaudo, de repente o Edilaudo falou, precisava orar e tal. Eu falei, não, vamos orar. E no centro de Ribeirão ali, eu comecei a orar ali por ele. Aí passou uma mulher e disse, glória! Eu falei, desse jeito. Eu falei, no mínimo é crente. Então nós temos que orar, querido, temos que orar. Porque existem enfermidades espirituais, existem enfermidades que tem, você vê essa pandemia que estamos aí, é uma coisa mundial, não é verdade? Nós temos que orar, temos que pedir para Deus estar curando os nossos filhos, não é verdade? As pessoas que estão junto com nós, sogro, sogra, pessoas mais velhas de idade, né? Gostaria que você ficasse de pé, todos ficassem de pé, para a gente levantar esse clamor aí para o Senhor. E você que está aí também, pela internet, pelo Facebook, se você quiser mandar depois alguns pedidos de oração, nós vamos orar, pode escrever aí, depois a Tati, a Raquel, elas vão pegar esses pedidos aí, e nós vamos estar orando por esse pedido, amém? Vamos orar então, abaixe sua cabeça, abre o seu coração, coloque-se na presença do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, tudo que você falou, tudo que você pensou, tudo que você fez, aquilo que desagradou o Senhor. Se alguma pessoa que você conheça, do trabalho, ou da faculdade, qualquer pessoa que você conheça está enfermo, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Deus, te agradecemos, colocamos as nossas vidas diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, Pai, em nome de Jesus, nos visita, Senhor Deus querido. Se há alguma enfermidade, Senhor Deus querido, que o Senhor vai curando, visita os meus irmãos, Pai.
Colocamos a vida do Estevão, Senhor Deus querido, na Tua presença, da Thelma, do Alisson, Senhor Deus querido, da Daiane, Senhor Deus querido, da Amélia, do Vicente, da Rosa, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus querido, visita eles em nome de Jesus Cristo, Pai. Esquadrinha, Senhor Deus querido, o corpo, tira tudo que não te pertence, Senhor Deus querido, em nome de Jesus, dá a vitória. Deus, também se for algo espiritual também, Senhor Deus querido, com pessoas que nós conhecemos também, entra com providência, livra de todo laço, de todo embaraço, de todo obstáculos, em nome de Jesus Cristo. Essas pessoas que estão pela internet também, que nós não conhecemos talvez, visita, Senhor Deus querido. O Senhor é um Deus, Senhor Deus querido, que pode curar, Senhor, essas pessoas, pode livrar, Senhor Deus querido, de todo o mal, Pai. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, crendo na vitória em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Louvado seja Deus. O Carlos. Amém. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor. Então vou fazer agora o momento dos dízimos e das ofertas. E quero lembrar também que tem a oferta missionária. Da última vez eu esqueci de falar acerca dos missionários. Os missionários, missões está no coração de Deus, e Deus ama os missionários, ama de maneira que são pessoas que largam toda uma vida inteira para se dedicar única e exclusivamente à obra de Deus, e devemos lembrar sim dos missionários com orações e com ofertas. Eu ouvia sempre dizer que nós somos aquelas pessoas que seguram na corda dos missionários. É nós que sustentamos eles lá no campo, e as nossas mãos, com nossas atitudes, nossos atos aqui para contribuir para eles, é de muito bom grado para eles. Eu louvo a Deus pela vida de todos os missionários. Então, os dízimos e as ofertas. Hoje eu pesquisei para ver quantos versículos, quantas passagens bíblicas fala acerca dos dízimos e das ofertas. Então são 15. Eu encontrei 15 passagens bíblicas que falam acerca dos dízimos e das ofertas. Mas eu vou estar lendo apenas um. Você que ainda não é dizimista e ofertante, faça um compromisso com Deus, fale com Deus, pergunte para Ele se você deve ou não ser dizimista, converse, tenha assim um particular com Deus, e Deus vai falar ao seu coração acerca do que deve ser feito, né? Então, você buscando falar com Deus, com certeza Deus vai falar, Deus vai te dar uma resposta. Isso é feito em oração mesmo, porque pelo que eu li acerca dos dízimos e das ofertas, os dízimos e as ofertas do povo cristão é algo assim sobrenatural, é algo de muita importância. Não importa a quantidade, não é a quantidade que vai agradar a Deus, é o coração quebrantado, é o espírito restaurado. Amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 10. Então, o que acontece? Eu encontrei 14, mas eu escolhi esse para poder ler aqui perante vós. Mas digo isto: aquele que semeia pouco, também ceifará pouco, e aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, conforme o que está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre.
Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Amém? Então assim, eu ia dizer os versículos, mas não é importante dizer. Só sei que são 14 versículos, 15 versículos que falam taxativamente das ofertas no altar do Senhor. E tem uma que chamou a minha atenção, que é assim: toda vez que eu for colocar o meu dízimo e a minha oferta no altar do Senhor, eu tenho que consultar a minha consciência, se há algo de errado que eu preciso consertar para colocar no altar do Senhor. Por isso que é extremamente importante. Por isso que o dízimo e a oferta não é uma coisa, não é só uma simbologia. Deus ama isso de maneira que Ele dá uma resposta para o dizimista e o ofertante. Amém? Então aquele que Deus preparou para poder colocar no altar do Senhor o seu dízimo, a sua oferta, pode vir trazer. E você que está assistindo pela internet também, você pode orar a Deus aí na sua casa e perguntar para Deus qual que é a sua função no altar do Senhor, na presença do Senhor. Busque a Deus, pergunte para Ele e Ele vai te responder. Então, vou estar orando então pelos dízimos, pelas ofertas. Tenda as suas mãos para cá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, esses dízimos e essas ofertas, Pai. Nós cremos que o Senhor recebeu cada oferta, cada dízimo, como oferta agradável ao Senhor. Portanto, nesta hora eu peço ao Senhor que multiplique, Senhor, os recursos dos seus servos que trouxeram, que colocaram, que abriram seus corações, compreenderam, Senhor, a necessidade de serem servos fiéis ao Senhor. Multiplique seus recursos, abençoa suas casas, sua família, abençoa os seus trabalhos e abençoa grandemente, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, igreja, amém? Meus amados, eu tenho que dar um testemunho aqui hoje, né? O que Deus tem feito na minha vida, e eu acredito que muitas vezes não sou merecedor, mas eu sempre tenho que buscar a Deus para ter esse merecimento, né? Muitas vezes eu sou falho, muito falho. Tem muitas vezes o meu lar com a minha esposa, a minha família, com os amigos, né? Até às vezes na sociedade, né? Eu sempre tenho que buscar a Deus primeiramente em todos os sentidos, né? Eu tenho que estar me corrigindo em alguns aspectos, né? Porque não somos perfeitos, jamais, não somos perfeitos, né? Jesus veio a esse mundo e não agradou a todos, mas Ele levou o pecado na cruz do Calvário, Ele levou nossos pecados, nossas transgressões, derramou o seu sangue por nós, e muitas vezes nós não somos merecedores de tudo isso, né? Muitas vezes eu não sou merecedor, né? Eu falo assim da minha pessoa, Márcio Cardoso, amém? Filho de Deus, eu preciso buscar isso, ser filho de Deus. E o ano passado eu tinha perdido o emprego, né? Eu já contei esse testemunho aqui na igreja no passado, né? Deus me deu a oportunidade de comprar um carro e trabalhar com Uber, né? Fui visitar meu filho em Fortaleza, graças a Deus, fazia mais de 5 anos que nos víamos, né? Nem meu filho, minha nora e meus netos, né? E Deus deu essa oportunidade. Então eu agradeço a Deus e glorifico a Deus por isso, por esse feito que fez na minha vida, a minha esposa, a minha família. E retornei à empresa em fevereiro desse ano, né? E registrado, bonitinho, todos os trâmites normais. De vez em quando eu fazia Uber, até fui com o irmão Carlos, também está fazendo com os filhos deles, com os netos deles, vai vir aqui para a igreja também. Eu agradeço a Deus por isso, né? E em agosto do ano passado, eu tinha dado entrada à minha aposentadoria.
né? Aí com o tempo, né, junto com a pastora Tati, o pastor Basílio, me ajudou a dar entrada, né? E acabou sendo indeferido. Por quê? Porque acabou o prazo de apresentar os meus documentos. E tinha uma troca de provedor, que o Brasil tinha me explicado sobre isso, né? E acabou passando o tempo, né? Eu tive que apresentar em fevereiro e não deu tempo. Acho que era dia 16 de fevereiro, uma coisa assim. E não deu tempo. Então deu indeferido. Aí passou o tempo. Aí quando foi em julho, né? Foi em julho, demos entrada novamente, junto com a pastora. Aí eu consegui lançar todos os meus documentos, via internet, a pastora me ajudou. Agradeço pela vida da pastora, né? Uma pessoa, né? A pastora aqui da igreja. Muito obrigado, Deus abençoe grandemente, pastor Basílio. E ultimamente essa semana eu tenho recebido muito telefonema. Se eu quero fazer empréstimo consignado. Eu falei, pô, empréstimo consignado? Que negócio é esse, né? E muita ligação, tem muita ligação por dia, aí vem, o que está acontecendo? Até um dia uma moça me ligou, pô, senhor Márcio, parabéns, o senhor está aposentado. Como você sabe? Eu não estou sabendo. É difícil, né? Eu falei, pô, ele sabe que eu estou aposentado, eu não estou sabendo. Aí até comentei com o pastor Brasil, eu liguei para ele logo em seguida, pastor, está acontecendo isso e isso, e mais, você não se aposentou mesmo. Quando acontece isso, você falou isso mesmo, pastor, por favor. Tem como verificar? Tem como. Aí a pastora chegou, eu tinha chegado na rua, ela chegou, me deu meu CPF para ela, ela custou, Márcio, você está aposentado mesmo. Então, é complicado, por quê? Porque a minha ficha ainda não caiu. A minha ficha não caiu ainda. Eu estou trabalhando ainda, né? Vou estar trabalhando, né? Graças a Deus, amanhã eu vou trabalhar, vou deixar por conta da empresa, que eles vão descobrir naturalmente, né? Que eu vou estar aposentado. Então eu não sei o que vai acontecer, se eu vou continuar ou vou sair. Mas seja feita a vontade de Deus, não a minha vontade, seja feita a vontade dele. Mas eu tenho muito que aprender. Então eu agradeço a Deus por isso, né? Que Deus tem feito isso na minha vida. Apesar dos meus 54 anos de idade, já estou aposentado, né? E eu não estava esperando isso mesmo agora. Então, mas Deus é dono de tudo. Deus é dono da minha vida, dono do meu ser, tudo que eu tenho é dele. Amém? Então eu agradeço a Deus por isso, esse momento, amém? Então eu queria transmitir isso para os amados aqui da igreja, aqueles que estão na internet ouvindo lá, estão assistindo. Deus tem um propósito muito grande aqui de cada um, aqui na igreja, e vocês que estão assistindo aqui agora. Se vocês não tiverem a oportunidade de aceitar a Jesus, façam, mas façam o melhor para Ele, não para o ser humano. Nem que o pastor Basílio falou aqui agora, o eu, não é o tratar o eu, é colocar Deus em cima de todas as coisas, amém? Então eu agradeço a Deus por isso e pela minha vida e que Ele tem feito na minha vida. Apesar que eu sou muito falho, mas eu sei que Deus está me tratando, está me curando, está me protegendo. Eu agradeço a Deus por isso, amém? Glória a Deus, né? Mas se você é uma bênção, Márcio, uma bênção mesmo, né? Nos ajuda muito, que Deus abençoe cada vez mais a todos nós, amém? Vamos ficar em pé, vamos encerrar nosso culto agora, esse momento aqui, mas vocês continuam nas suas casas orando, né? Lendo a palavra de Deus, se alimentando, né? Só esse momento aqui não é suficiente, é necessário que vocês se alimentem diariamente da palavra e orando, amém? Senhor, nós te louvamos e agradecemos por esse tempo precioso, Senhor Deus amado, pela tua palavra, Senhor, que vem em encontro das nossas vidas, papai. Obrigada pelo privilégio de termos de sermos seus filhos, papai. Obrigada por tão grande amor, por tão grande cuidado para conosco, mesmo que nós não merecemos, mas o teu amor, Senhor Deus amado, é incondicional. Obrigada, Senhor Deus amado. Nós pedimos, ó Deus, uma semana de vitória, Senhor Deus amado, na tua presença, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém? Amém. Glória a Deus.